Alguém tem experiência aqui com a implantação de um programa de redução de danos ou ligado ao CAPS? Tem um livro que tem no final... Implantação não, mas tipo, a gente tinha uma equipe de redução de danos que eram detectores de danos, eu trabalhava mais de 10 anos na rua, que inclusive eram pessoas que faziam parte do consultório de rua e facilitava a história do acesso, mas infelizmente eles tinham um contrato precário e esse contrato foi encerrado agora. Esse é um problema, não conseguiu regulamentar ainda uma categoria profissional. Eles trabalhavam resumidamente em CAPS, né, em algumas comunidades e no centro da cidade com o consultório de rua. Nós não temos mais os diretores de danos contratados com essa função. Não temos. Vocês evolucionam, né? E depois eu faço a referência então, desse material e você me ajuda. Como é seu nome? David, você me ajuda. O primeiro passo é mapeamento. A gente vai identificar, primeiro, fazer um mapeamento da cidade com o local de concentração de usuários, né? Primeiro, a gente acaba sabendo, a gente que trabalha com a população, a gente acaba sabendo onde eles se concentram. Eu acho que é importante mapear, por exemplo, no ponto de encontro a gente está fazendo isso. A gente vai priorizar, trabalhar nas regiões onde nós estamos próximos. A realidade de Salvador, por exemplo, quando eu implantei o CAPS de Camões, era o único CAPS de Salvador. Então eu não poderia trabalhar no território, né? Eu tinha que trabalhar na cidade toda. Então, mesmo assim, para o programa de redução de danos, a gente elegeu o distrito sanitário que o serviço estava instalado. Então, lá no ponto de encontro, a gente está elegendo as áreas mais próximas, inclusive que os redutores podem ir a pé, porque a gente não fica na dependência e tem muitos locais de concentração de usuários lá, onde a gente trabalha, a gente está fazendo esse mapeamento. Onde é que a gente busca essas informações? A gente também vai mapear a rede institucional daquele espaço e a gente vai buscar as informações também nessa rede, perguntando a que chegam usuários de drogas, como chegam, vocês atendem, não atendem, qual é a percepção dessas instituições em relação à circulação desses usuários, tanto a rede de saúde como socioassistencial, né? Identificar locais de tráfico e de uso, isso é fundamental para a gente não entrar de cara numa comunidade e se colocar em risco. Então a gente vai precisar conhecer, se eu decidir que eu vou trabalhar no Pela Pouco, eu vou ter que saber como é que funciona aquela área de tráfico, se tem dois traficantes que brigam entre eles, se tem um que é a liderança, quem é essa liderança, quem tem acesso a essa liderança, para poder entrar em contato com essa liderança. Eu fui abrir um campo no consultório de rua, alguns anos atrás, bem na Cracolândia, lá no Pelourinho. E aí a gente fez esse processo e eu fui com o Gessé, que é aquele rasta que apareceu no filme, que ele já trabalhava naquela área e conhecia as lideranças. Então a gente combinou que eu iria primeiro a pé com ele, caminhar pela comunidade, encontrar o traficante da área, conversar um pouco para explicar o trabalho, de certa forma pedir sim a permissão para entrar na área. Eu me lembro que a gente encontrou com o traficante, nos foi apresentado como traficante, eu me apresentei, falei, na época era o consultório de rua, falei eu quero um consultório de rua, disse que a gente não falei na questão da droga, disse que nós trabalhávamos com saúde, a ideia era levar a saúde de uma forma itinerante para aquele território e que um bom dia para a gente trabalhar seria segunda-feira, se teria algum problema, que a gente tinha um carro, que a gente parava o carro em algum lugar e tal. E eu me lembro que ele disse assim, segunda-feira é um bom dia, você pode chegar aqui 9 ou 7 da noite e sair 9 horas, isso é um bom horário, de 7 às 9. Então, assim, a partir daí a gente entrou na área com mais segurança, ao mesmo tempo a gente teve que também fazer uma articulação com a polícia, no sentido de dizer que a gente ia entrar na área com o nosso objetivo e pedir que não se aproximassem da gente, porque isso cria uma relação de desconfiança, né? O usuário e polícia ainda não conseguem ser muito amiguinhos, então se eles veem a gente conversando muito com a polícia, isso pode colocar a gente em risco, né? Conversar com os usuários de drogas em centros de tratamento para informações sobre locais de consumo, quer dizer, seria importante conhecer um pouco lá no Pelourinho, a gente tem o CAPS, a Gregório de Matos, tem o Ponto de Encontro, que são dois serviços que trabalham com usuários de álcool e outras drogas. Então, conversar um pouco com esses usuários, com os profissionais desse serviço, sobre áreas que eles indicam que são possíveis de realizar o trabalho, realizar um mapeamento dessas áreas indicadas, entrando em contato com as pessoas-chave, não só com o traficante, com a polícia, mas com o serviço de saúde, o serviço socioassistencial, porque a gente vai identificar lideranças comunitárias, porque a gente, se aquele local
onde aquele usuário está, ele tem uma rede de pessoas que ele acessa, são comerciantes, então a gente precisa conhecer um pouco como aquele território funciona e com o que a gente pode contar. Então lá no Pelourinho, por exemplo, a gente está fazendo um levantamento, nós temos várias ONGs que funcionam com trabalho de música, com trabalho de cultura, muitos têm como condição não atender os usuários de drogas, então a gente está fazendo uma aproximação para ver se a gente abre, por exemplo, tem academias de capoeira, para ver se eles abrem espaços para a gente encaminhar alguns usuários para fazer capoeira nessa academia, em vez de fazer a capoeira lá no serviço só para os usuários. Então, essa articulação ela é extremamente importante para que a gente não vá para a rua e fique sem nenhuma opção, porque os usuários eles demandam quando a gente está na rua. E a gente precisa conhecer a rede, as possibilidades de encaminhamento e, normalmente, a gente vai junto com ele para abrir essa rede junto com ele. Com abertura de campo, conquista da confiança dos usuários e da comunidade. Então, por exemplo, nessas áreas que eu fui, normalmente no primeiro momento a gente é apresentado por alguém da área para os usuários. Depois a gente já fica conhecido, a gente faz um vínculo e eles acabam esperando a gente nos horários que a gente vai. O programa de redução de danos ele pode se dar com carros, tem várias modalidades possíveis. No CETAD a gente fazia um programa de redução de danos na comunidade, no posto de saúde e também caminhando pela comunidade com a mochilinha nas costas, o redutor sai, vai conversando e entrando nas cenas de uso, conversando com os usuários, ou então parando o carro mesmo no lugar como o consultório de rua vai e fazendo o trabalho de redução de danos. Identificando também, porque em toda a comunidade tem usuários que suas casas acabam sendo local de uso. E às vezes a gente consegue identificar pessoas da comunidade que sua casa pode ser um lugar de distribuição de material de redução de danos. Então a gente pode abrir aquela referência na comunidade. E é um trabalho muito legal quando o próprio usuário aceita fazer a redução de danos. Tem até um videozinho que a gente fez que mostra essa possibilidade. A casa extremamente suja, quando a gente consegue entrar nessa casa e trabalhar um pouco com a organização dessa casa, levando mesmo, trabalhando com eles as questões de redução de danos e dando esse material que a gente trabalha, como camisinha. A gente não faz mais isso, mas a gente dava aquela caixa coletora para a seringa, mas hoje em dia, lá na nossa realidade, a gente encontra muito pouco uso de droga injetável, então a gente nem está mais trabalhando com esse material, folheto informativo, e essa pessoa acaba sendo referência, às vezes, para ir com esse usuário em determinado serviço. Ter a clareza, né, de que o usuário de drogas é um cidadão de direitos, saber dos direitos dos usuários e trabalhar esse direito junto com ele é um trabalho do redutor de danos. E, assim, importantíssimo o conhecimento dos códigos culturais e da linguagem utilizada pelos usuários. Essa brincadeira que eu fiz com vocês aqui da capa do Batman e outra linguagem que eles usam, a gente precisa se apropriar dessa linguagem no campo e utilizar dessa linguagem. A gente precisa compreender os códigos culturais deles. Ela falou assim, porque o usuário de crack tem um perfil. Aí eu fiquei pensando assim, que na verdade tem uma questão cultural, né? Tem uma forma de você usar o crack, de você fazer o cachimbo, de como você usa. Os grupos de usuários, eles usam de formas diferentes. Alguns misturam essa substância com outras substâncias. Uns usam associados com álcool. O lugar de uso, que lugar é esse? Tem usuários que usam sozinho, tem outros que usam em grupo. Quer dizer, como é esse código cultural entre eles? A gente tem que conhecer para poder entrar. Luana, quando ela fez a pesquisa dela, ela ficava nas cenas de uso com os usuários. Ela conta uma cena onde eles foram usar na casa de uma usuária e ela trancava, né? Em Pelourinho tem muita casa abandonada e ela ocupou uma dessas casas e fez a casa dela e ela trancava, passou o cadeado e quando ela olhou, ela se viu trancada com um grupo de usuários que iam fazer uso de crack e aí ela disse que sentiu medo e aí a usuária virou para ela e disse, você não disse que confia na gente? Não se preocupe que não vai acontecer nada com você, né? Fique na sua. E aí ela participou mesmo de todo, não usou, mas participou do ritual. Eles permitiram que ela ficasse enquanto eles faziam o uso da substância. Pode passar. É importante você reconhecer também o risco que você corre e você saber lidar enquanto redutor de danos com alguém sob efeito de determinada substância. Então eu tenho que saber qual é o efeito do crack nas pessoas, especificamente naquela pessoa, porque as drogas elas têm efeitos diferentes
apesar do crack ser uma substância que é estimulante, um usuário vai utilizar e vai fazer uma viagem, talvez ele fique meio na noia, meio persecutório, e outro não. À medida que eu vou conhecendo ele, eu vou avaliando também as minhas situações, eu não vou me colocar em situação de risco. É importante que você reconheça. Eu acho que Luana se colocou numa situação de risco nesse momento onde ela se viu trancada com um grupo de usuários e ela sentiu isso, por isso que ela ficou com medo. Mas a gente precisa aprender a avaliar essas situações de risco e saber lidar com o usuário sob efeito da substância. Porque se a gente está indo em cenas de uso, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar o usuário usando droga. E a gente precisa aprender a lidar com isso e perceber quando aquele espaço está arriscado, que é melhor a gente ir embora. Eu, particularmente, é muito interessante porque eu tenho mais dificuldade de entrar no campo pela aparência, né? Então, mas eu entrava legal, assim. E aí, eles tinham uma boa relação comigo e eu nunca me senti em perigo. Só teve uma situação que eu acho que foi arriscada, porque a polícia bateu, botou todo mundo no paredão e assim o risco estava, na verdade, pela arma que a polícia entrou de uma maneira assim muito agressiva e desnecessária, né? Invasiva, a gente teve que ir embora, mas assim, alguma situação de risco por conta de briga entre usuários, ou a questão do tráfico, eles nem permitiam que isso acontecesse, porque se o campo não tivesse legal para a gente ir, eles avisavam. Isso quando a gente vai em grupo e quando a gente vai sozinho, porque eles sabem, a gente avisa o dia que a gente vai. A gente não quer chegar e fazer surpresa para o usuário nenhum, né? Então, a gente combina com ele os dias que a gente vai, olha, eu vou ficar vindo aqui de segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta você vai me encontrar, e se tiver algum problema ele liga, avisa, olha, não venha não, que eu já vi tá barril, certo? Então, esses cuidados é importante. O redutor de danos é que faz a ponte entre a comunidade, a instituição e o usuário, é lógico. A gente está lá para que ele possa acessar essa rede significativa. A gente não vai lá ficar só na relação com ele. A gente quer ampliar as possibilidades desse usuário naquele contexto. Então, a gente vai trabalhando com ele, conhecendo ele, identificando as redes. Por exemplo, a gente acha que o usuário está ali, que ninguém quer ele, mas ele acaba, sempre tem pessoas na comunidade que se colocam no lugar de cuidador. E a gente precisa identificar essas pessoas. Todo usuário tem alguém de que dá uma comida para ele, que dá uma água, que às vezes até que aceita que ele entre, que tome um banho, que se ele está doente dá um remédio. Então a gente precisa identificar na comunidade pessoas que são mais disponíveis e ampliar essas possibilidades de inclusão do usuário naquela comunidade, ampliando a rede de pessoas desse usuário. A gente também vai trabalhar no sentido de que ele tenha mais acesso às instituições, as unidades de saúde, assistência social e outras que tenham naquele contexto. Por exemplo, um trabalho que a gente fez com o História de Rua, tinha um curso de inglês em cima e a gente conseguiu negociar a vaga para 2 usuários. Eles não ficaram, mas a gente conseguiu negociar, eles disseram que tinham vontade de fazer, o dono conhecia, porque eles tomavam conta do carro lá embaixo, e acabou cedendo 2 vagas para ele. Então, assim, a gente fez essa ponte entre eles e abriu uma possibilidade que poderia ser aberta em outros campos também, e acreditar que isso é possível, sim. Né? Vamos passar. Às vezes dá errado, porque é preciso compreender também que a população que a gente trabalha, como é que eu posso dizer isso? Ela rouba mesmo. Ela sobrevive de quê? Os usuários que vão no ponto de encontro, eles não trabalham, moram na rua, eles comem como, né? Alguns tomam conta de carro na sinaleira, outros vendem coisas e outros roubam. E eu não vou perguntar para ele de onde é que vem o dinheiro dele, né? A gente supõe que vem. E a gente até trabalha do respeito, da forma de estar na comunidade, do respeito ao serviço, quase que dizendo assim, olha, que você estiver aqui dentro, não roube aqui, evite roubar aqui no ponto de encontro, na comunidade do Santo Antônio, porque essa é a realidade dele, né? E a gente precisa reconhecer essa realidade, poder tratar com ele e até possibilitar outras formas de ganhar esse dinheiro sem se colocar necessariamente em risco. A maioria das pessoas que frequentam o ponto de encontro já foram presas, né? Muitos não querem dar o nome completo, a gente aceita. Muito interessante, um que é muito casal lá. E aí a mulher ficou doente, teve que ser chamado o SAMU, quem acompanha, eu digo, vai você, cultura. Aí a pessoa do SAMU fez, Joselito, vai, Joselito, que meu nome é Joselito. Tem problema? Eu digo, não, então Joselito vai acompanhando ela.
Então, assim, a gente tem que compreender essas coisas e que é a realidade mesmo que a gente vive e procurar mudar junto com ele essa realidade. E aí teve um interessante que um aluno meu, ele foi no ponto de encontro. E aí, por acaso, como é o destino, né? Ele num bairro assim, até mais distante do ponto de encontro, ele estava fazendo uma obra e passaram duas pessoas, um rapaz e perguntou, e aí, não está precisando de trabalhador não? Ele, pedreiro? Ele fez, eu estou até precisando de pedreiro. Ele fez, eu posso trazer um amigo meu para ajudante? Posso, pode trazer. Faça aqui o serviço, se seu serviço for bom, no final do dia eu lhe pago, e tem mais serviço para você aí. E aí, ele no final do dia gostou do trabalho dele, e aí ele disse, olha, mas amanhã eu não posso vir, porque amanhã eu vou no ponto de encontro. Aí ele disse assim, mas o que é esse ponto de encontro? Ele fez, não, ponto de encontro é um lugar que é morador de rua, e estão providenciando meu documento, e amanhã eu tenho que ir, porque eu tenho que ir lá pegar um papel. Aí ele já conhecia, ele fez, olha, eu conheço ponto de encontro e tal, tudo bem, Patrícia é minha professora. E ele trabalhou lá por uma semana, e depois ele roubou todas as ferramentas do rapaz e se mandou pro meu aluno. Então, assim, eu estou contando isso porque isso faz parte, né? Por mais que eles gostem e respeitem o ponto de encontro, a gente está botando tudo de plástico, porque não fica uma torneira. Quando vê, alguém já levou a torneira para vender, porque tudo que é de metal vale dinheiro. Então, reconhecer os códigos, né? E a forma como eles se relacionam, e eles podem se relacionar, sem que necessariamente eu tenha que suspender ou expulsar, porque ele roubou a torneira, aí não vai ficar nenhum. Agora eu tenho que tomar cuidado, eu não deixo minha bolsa muito próxima, eu até entro com o usuário, ele leva a bolsa, mas eu tenho que reconhecer em determinadas situações e com determinadas pessoas, não são todos, isso pode acontecer, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho que eu ia perguntar. A questão da lavagem de roupas, Sim. O espaço que serve o sabão ou eles que trazem igual a alimentação? Mais ou menos, a gente está com uma dificuldade enorme de material, que agora a gente não vai ter porque trocou a administradora do serviço. Mas eles levavam o sabão, a gente, é algo que, por exemplo, eu coloquei na lista, o sabão, o sabonete, mas a gente estava sem essas coisas, eles estavam se virando. Né? Atuação no campo, o redutor de danos deve identificar os horários de maior concentração de usuários, pontos de venda e uso, lideranças, e então escolher o melhor momento para atuar. Então, assim, não adianta você ir lá no momento que ele está, como eles dizem, na correria, né? Para lá, para cá, tentando ganhar o dinheiro, porque muitos sobrevivem do tráfico mesmo, né? E tem a droga a partir da venda da própria substância. Então, é importante você reconhecer o momento que você pode ir, que você vai ter um acesso, que você vai poder conversar com ele, que você não vai se colocar em risco. Deixar claro que você está ali para tratar de questões de saúde, aproveitar agrupamentos de pessoas e discutir temas de saúde. Então, enquanto redutor de danos, a gente trabalha com usuários, mas sempre se aproximam outras pessoas e a gente não exclui. E no momento que outras pessoas se aproximam, a gente pode tratar os temas relativos à saúde, a gente está possibilitando essa interação entre essa pessoa que se aproxima e o próprio usuário. Valorizar o saber da população com a qual a gente trabalha, inclusive para planejar as ações da intervenção e buscar outras possibilidades. Então, a gente não vai com um programa de redução de danos pronto, a gente vai construir isso naquela comunidade, com os recursos daquela comunidade, valorizando o saber do usuário e o saber da própria comunidade, porque a comunidade também começa a se aproximar da gente, fazer as queixas dela, e a gente acaba mediando um pouco esses conflitos, né? Outra coisa, o que você vê no campo, fica no campo, você deve ouvir mais do que falar. Isso é importantíssimo. Se o usuário, o traficante, desconfiar que você está ali levando informações para fora, fazendo denúncias, não é o seu lugar. Você viu alguém roubando uma coisa, não é você que vai chamar a polícia. Você não está lá para vigiar ninguém, não é o seu papel lá. Você está lá para promover a saúde. Isso é muito importante. Identificar demandas para assistência e fazer encaminhamentos. Se aproximar da comunidade, articulando e abrindo meios, eu já falei. Unidades móveis ou pontos fixos, eu falei disso também. A gente pode identificar alguns locais de ponto fixo, distribuir material e esses materiais serem distribuídos para os usuários. E a gente pode ter pontos móveis quando a gente vai com o carro, e a gente pode também ir a pé, que é o trabalho, a forma que eu mais gosto. É sair com o material nas costas, ir caminhando, conversando com as pessoas. Eu acho que ir a pé para o campo é muito interessante, porque você já sai do serviço, até você chegar lá no campo, você já vai
conhecido e sendo reconhecido pelas pessoas. Se o redutor de danos, isso que eu falei também, é um usuário de drogas, ele não deve ir ao campo sob efeito da substância, ele não deve portar drogas ilícitas, ele vai vestir uma camisa de serviço e, de repente, se a polícia pega ele com droga, vai ficar muito mal também para o serviço. Em cenas de uso, eu falei também, é preciso ter tranquilidade, saber como lidar com o usuário que está sob efeito de substância, saber quando entrar e sair das cenas, né, avaliar o grau de risco que você está correndo. A ideia não é que ninguém se coloque em risco para fazer intervenção. Né? É preciso que a gente, com essas estratégias, a ideia é que a gente consiga ter o mínimo de segurança para trabalhar. Os profissionais de saúde que trabalham no atividade biológica têm como princípio a construção do lugar do seu saber especializado. Isso é outra coisa. É preciso que a gente compreenda que o saber do usuário, nesse momento, ele tem um valor talvez maior do que o nosso próprio saber. Nós não estamos lá no lugar de especialista para dizer o que eles têm que fazer, nós estamos lá para trocar e ouvir, muito mais até do que falar, para o entendimento da cultura social em que o consumo de drogas está inserido, aquela questão da cultura do uso, que eu acho que o trabalho de Luana vai mostrar muito isso. Ir a campo em primeira e última instância, estar disposto a construir vínculos com o usuário, de modo a valorizar o seu estoque de conhecimento. Então, assim, a gente está fazendo com eles, lá na Praça da Piedade, o que a gente chama de workshop dialógico. Luana tem muito essa prática, e ela vai na Piedade, que é um lugar onde eles se concentram, e faz uma roda com eles ali, e começa a conversar com eles sobre estratégias de redução de danos lá na rua, no lugar onde eles estão, considerando aquela área, aquele contexto. As intervenções de redução de danos devem produzir um efeito paideia, campos que vai usar esse, ou seja, possibilitar a construção de sujeitos cogestores, cogestão definida como compartilhamento de poder, ou seja, empoderar esse usuário, valorizar o conhecimento dele, valorizar ele enquanto sujeito, colocar ele não no lugar menos, né, no lugar de sujeira, mas inclusive possibilitar que ele saia desse lugar.